Vida no campo com Sua Majestade Sexy. Por favor, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Isso nos ajuda muito. Aproveitem. Primeiro, nossa protagonista é uma cidadã exemplar. No mundo moderno, ela estudou agronomia na faculdade para contribuir com o futuro do país. Essa dedicação até causou alguns problemas com a mãe dela. Sinceramente, eu a admiro muito por isso. Os agricultores são a base de um país. Hoje, ela está num banquete chique quando um homem diz que quer terminar o noivado. Ela grita de dor e lembra que, antes de entrar neste mundo, estava fazendo café quando houve uma explosão. A pessoa à sua frente é o príncipe David, e ela está num romance onde King Senna, vinda de outro mundo, encantará a todos. E a nossa ruivinha Pop? Ela é a vilã clássica que implica com a protagonista, Lyanna Pond. Lyanna se espanta ao lembrar de tudo, mas nota algo estranho na história, já que não fez nada mal nem intimidou Senna. Lyanna sente uma pontada de frustração ao ver David e Senna todos carinhosos. Pior ainda, hoje é seu aniversário de 20 anos, dia em que David deveria pedi-la em casamento no livro. Em casa, Duke Pond, seu pai, a chama de vergonha. Lyanna lembra que no livro ela resiste e acaba na rua. Isso a faz se ajoelhar, juntar as mãos e implorar ao pai que não a expulse. Ela promete melhorar e ser mais discreta, surpreendendo o Duque e fazendo-o sorrir. Com certeza, como reencarnada, ela deve poder mudar a história, né? Mas que nada! O pai dela a expulsa sem dó. Ela se agarra ao portão, chorando e implorando ao pai, dizendo que não sobreviverá sem dinheiro quando sua babá chega chorosa com uma carruagem. Lyanna achou que o pai tinha arranjado um lugar para ela, mas não, o Duque só quer se livrar dela. A babá diz, vamos para minha cidade, o Lorde de lá é bem legal. A coitada tá super estressada na carruagem, querendo ter lembrado antes para mudar a história. Mas aí ela pensa se realmente quer lidar com David, que é tão insensível, arrogante e egoísta. Então Lyanna decide ver isso tudo como uma chance de abraçar sua liberdade e curtir a vida. Quando chegam em Poston, já é manhã. A babá de Lyanna a abraça e diz que seu pai pode procurá-la quando ela for útil de novo. Isso só deixa Lyanna ainda mais amargurada. Depois, a babá sai e, otimista, Lyanna vai para sua nova casa. Mas caramba, ela não esperava por isso. A casa é um completo desastre. Dormir no chão seria mais confortável. Só posso dizer que o pai dela é um idiota por abandoná-la. Há teias por todo lado e água da chuva pingando. Além disso, ela não tem nada para comer. Mesmo assim, ela sorri e começa a consertar a casa, pois se recusa a desistir. Essa sim é uma mulher forte e independente. Meses depois, vizinhos notam melhorias, mas só veem Lyanna quando uma criança a descobre. Lyanna, tímida, não tem opção senão oferecer sua batata doce a eles. Ela notou que o clima neste novo mundo é muito parecido com o atual quando descobriu plantações no campo. A família que recebeu as batatas doces se pergunta onde ela achou comida tão boa, e ela explica que estão por toda parte. Quando pedem mais, os olhos de Lyanna brilham, pois é hora de ganhar dinheiro vendendo-as. Já se passaram 4 anos e orgulhosamente digo que nossa garota se adaptou a Poston e todos a conhecem. Mas claro, nem tudo foi fácil. Ela vendia batatas doces, mas há 2 anos as pessoas começaram a colhê-las, então buscou outra opção, quando soube que os aldeões vendem maçãs maduras. Ninguém entende muito de agricultura, mas Lyanna, que estudou, arrasou. Ela se esforçou para cultivar as maçãs mais incríveis, e agora todos estão impressionados com o tamanho e beleza delas. Ofereceram-no à senhora de Poston, Lady Aurelian, e Lyanna ficou surpresa ao ver que era uma adorável senhora idosa que a reconheceu como filha do Duque Pond. Após vender a maçã a Lady Aurelian por 1 ouro, a vovó ofereceu a Lyanna um trabalho como jardineira, mas ela recusou, pois cultivar e vender sua própria produção é mais lucrativo. Pelo que a vovó sabia, Lyanna não tinha nada. Estava sozinha, sem ninguém para contar, então achou que sua oferta não era ruim. Lyanna, orgulhosa, pediu que a vovó investisse nela. A vovó admirou a confiança de Lyanna e concordou, permitindo que ela vendesse suas colheitas e frutas por um preço maior. Suas frutas ficaram famosas entre os lordes vizinhos, que lhe fizeram ofertas. Isso permitiu que comprasse terras,
contratasse funcionários e criasse gado. Ela construiu tudo do zero. Apenas ela e seu amor pela agricultura. Hoje, a vovó conta que o príncipe herdeiro casou e pergunta se isso desperta a curiosidade de Liana. De jeito nenhum, senhora. Nossa garota ama a vida na fazenda e não liga para essas bobagens. Ela passeia feliz após colher o dobro do ano passado, até tropeçar numa enxada perfeita e linda. Isso não soou bem. Não uma enxada de gíria, mas a ferramenta mesmo. Ela pega a ferramenta rara e, do nada, começa a falar, perguntando se ela é sua nova mestra. Liana se surpreende, mas não muito, já que magia é normal neste mundo. Ela se sente compelida a não perder a preciosa enxada falante, então, rapidamente, se declara sua mestra. De repente, um raio de luz azul místico a envolve e uma marca aparece em sua mão direita, selando o contrato. A enxada vira uma espada chique, Louis Garbon Bontor III, e diz que Liana é sua 10ª mestra, deixando-a surpresa e confusa. A espada diz que só aceita futuros imperadores. Liana fica mais confusa, coçando o círculo mágico na mão e pensando ter achado algo estranho. Liana explica que houve um mal-entendido e que ela é só uma agricultora comum, sem habilidades com espadas. Ela sugere que a espada procure alguém corajoso e sábio, que combinaria melhor com ela. Mas a espada insiste que Liana é sua mestra. Ela suspira, pega a espada e espera se dar bem, deixando a espada feliz. Tomando chá com Lady Aurelian, a vovó menciona casualmente que algo estranho está acontecendo no território delas. Árvores e grama florescem, o cão tem 8 filhotes e a galinha põe ovos de gema dupla. Liana crê que a vovó é abençoada e conta que, ao explorar a fazenda, achou algo estranho e fez uma tatuagem que não gosta. Vendo a tatuagem, Lady Aurelian manda cobrir as mãos, alega dor de cabeça e pede que Liana saia, deixando-a confusa. Opa, parece que a vovó sabe de algo. Em casa, ela consola Louis, a espada frustrada, prometendo levá-lo na próxima vez, o que o anima. Ao checar o campo, ouve um homem fora. Abre a porta e vê um belo loiro dizendo ter achado ela, a gata ladra. Liana não consegue focar, cativada pela aparência dele. Sem querer, chama-o de gatinho. Menina, não é assim que se fala com estranhos, mas entendo. Ele é deslumbrante. Antes, Cayman Marshall, imperador do Império Marshall, visitou a avó, Lady Aurelia, elogiando as frutas que ela mandou. Nossa avó, ex-imperatriz, foi a primeira a se divorciar. Melhor que matar o marido, imperador e avô de Cayman. Isso explica o ar elegante da vovó. Cayman achou as frutas estranhas. A espada sumiu do palácio quando a avó partiu. Agora, Posten tem colheita farta. Coincidência? Vovó esclareceu. Ao renunciar o nome Marshall, deixou tudo no Palácio Imperial. Mas ela revelou que Liana, uma vassala, assinou um contrato com a espada. No presente, Cayman diz ser dono da espada e vem buscá-la. Liana recorre a Louis, que afirma ser ela a única dona. Liana pergunta a Cayman o que ele quer e o adverte. Se mentir, ela não abrirá a porta novamente. Ele se apresenta como neto de Lady Aurelian e explica que a espada é preciosa, só para o chefe da família, prometendo compensá-la. Louis se agita e chora, querendo ficar com Liana. Isso surpreende Cayman e confirma Liana como verdadeira dona da espada. Vendo o bebê chorar, ela o protege e diz que a espada tem vontade própria e não pode ser dada se não quiser ir. Cayman avisa que a espada é uma arma e não hesitará em usar força para pegá-la, mesmo ela sendo uma dama. Ele se aproxima e a garota, sem entender nada, interpreta mal a situação. Antes que ele fale, ela põe o dedo nos lábios dele para calar seu gatinho, deixando-o sem palavras. Ela acha que ele vai pedi-la em casamento, já que assim poderiam ter a espada juntos legalmente. Querida, não pode dar ideias a eles, mas isso foi bem suave. Olha só, agora temos um imperador pedindo sua mão em casamento. Claro, ela sabe que não é sério, mas ser pedida em casamento é ótimo, então pede que ele se curve, e ele faz, deixando-a corada. Aí ela fala, não, tô bem, e bate a porta, deixando Cayman e os cavaleiros boquiabertos lá fora.
Caemon volta à propriedade da avó para contar o ocorrido, dizendo que não está pronto para voltar ao Império, pois seu orgulho o impede. A vovó acha interessante, pois nunca viu o neto frio expressar tais emoções e agora acredita que algo romântico está para acontecer, o que a empolga. A vovó aprova esse romance. Hoje, a rainha está pronta para batalhar, o que anima Luís, pois finalmente derrotarão inimigos. Mas sinto muito, senhor Espada Lendária. O campo de batalha de sua mestra é a fazenda, então prepare-se para virar ferramenta de jardim. Enquanto ela colhe abóboras, Caemon chega e se espanta ao vê-la usando a espada do ego como tesoura de jardim. Mesmo assim, ele decide ajudar carregando a colheita. Depois, Lyanna prepara uma sopa que Caemon adora, junto com um refrescante chá gelado. Ele acha incrível que ela cavou uma caverna de gelo sozinha. Oferece ajuda da próxima vez, mas ela recusa, dizendo que pode fazer sozinha. Isso o faz sorrir, chamando-a de pessoa única. Já estou adorando o imperador. Ele parece ser um cara muito legal. Anos atrás, no Reino Barker, a protagonista chegou como um anjo e foi tratada como convidada de honra. Muitos queriam usar Cena politicamente, mas ela se apaixonou por David e eles se casaram. Parece um final feliz clássico, mas olhe para eles, já brigando e se afastando. David não gosta que Saina esteja chateada só porque ele dançou com Lady Altair e deu o colar de lágrimas da sereia a outra pessoa. Senhor, Saina tem razão em estar frustrada. Parece que você quer Lady Altair como concubina. O colar você deu para a princesa de um reino vizinho. Porém, David deixou claro que ela é só uma peça política com o privilégio de virar rainha do reino. No livro, David devia estar apaixonado por ela. Saina não crê que ele busca concubinas, e David lamenta a briga com o Duque Pond. A igreja quis fazer Saina santa para ganhar poder. Por isso apressou o noivado e largou Lyanna. Ele achava que o Duque pediria para fazer Lyanna concubina, mas ele a deixou e apoiou o segundo príncipe. Ele imagina Lyanna e se choca ao ver o quanto sente falta dela. Pensando bem, Saina é inútil, então é melhor fazer Lyanna princesa para trazer o Duque Pond de volta. Que tal não? Ele acha que Lyanna voltará correndo, então ordena que a encontrem. Esse cara me dá nojo. Falando na nossa garota, ela topa com Caemon na mansão da vovó. Vendo que ele tá queimado de sol por ajudá-la ontem, ela corta um aloe vera e passa no rosto dele. Ele fica impressionado com o alívio e pergunta se os pais dela ensinaram isso. Ela revela que foi abandonada por ser inútil após um noivado fracassado. Ela nota que Caemon quer saber mais, mas não pergunta. Sem perceber, ela acaricia o rosto dele, tocada pela sua sensibilidade. A vovó aparece e acha fofo ver os dois pestinhas corados. Concordo, vovó. Eles ficam uma gracinha juntos. Lady Aurelian percebe que Caemon não contou a Lyanna que é imperador quando ele a chama de vovó, casualmente. Vovó entra na onda e diz a Lyanna que é ótimo ela ser amiga do Caemon, já que tem a mesma idade. Lyanna brinca com ele, fazendo-o corar de novo. Eles vão para o jardim, onde Lyanna surpreende com ponche de melancia e suco de uva feito de sobras. Lyanna explica que sobras com pouco valor não são ruins, especialmente se feitas com amor e cuidado. Caemon quer a espada do ego, mas ao conhecer Lyanna, entende por que a espada a escolheu como mestra. Ela acena tchau, fazendo-o sorrir e querer retribuir, mas ele se contém, negando seu coração acelerado. Alguém já está se apaixonando. Luís, furioso com o atraso de Lyanna, avisa para não se apaixonar pelo malvado Caemon. Ela concorda em acalmar a espada. A conversa é interrompida quando a babá chega, o que Lyanna acha estranho, pois nunca a visitou antes. Lyanna faz um chá, mas a babá presume que Lady Aurelian ajudou. Irritada, Lyanna esclarece que sobreviveu sozinha. Sua babá zomba dela com desdém, dizendo que não sabe ganhar dinheiro, o que leva Lyanna a bater na mesa e mandá-la embora. Mas ela paralisa quando a babá diz que o Duque quer que ela volte para casa. Essa babá dissimulada começa a chorar, alegando que o Duque está preocupado com ela. Lyanna pode ser distraída, mas sabe que o Duque só quer usá-la, então demonstra desinteresse pela família. Isso leva a babá a tentar assustá-la, ameaçando contar ao Duque, mas quem ela pensa que está intimidando? Lyanna até a incentiva a dizer ao pai que ela o amaldiçoou da cabeça aos pés. Hoje, Caemon recebe uma ligação da irmã, a princesa Rhys, perguntando quando ele voltará para casa, pois um imperador não deve ficar muito tempo fora. Mas como Lady Aurelian quer cortar laços com o império, o reino permite que ela incorpore Poleston à nação.
Porém, o imperador anterior, pai deles, criou um portal ligando Poston ao Império por saudade da mãe, útil agora para Caimã viajar. Ele é informado que a babá de Lyanna a visitou dias atrás, e alguém a espia, suspeito de estar ligado ao ex-noivo dela. Caimã fica agitado, mas dá desculpa de querer proteger Lyanna, pois se ela for sequestrada, a espada também será levada. Ao chegar na casa dela, ele ouve um grito e entra, encontrando-a consertando o teto. Ele descobre que ela faz todos os reparos sozinha, usando a espada do ego como martelo. Até Luís se sente humilhado por ser usado como ferramenta. Voa levando Lyanna, que cai no peito forte de Caimã. Bem feito, Luís. Ela não acredita que vê Caimã como homem e pula longe. Mas ele a segue, pois ela parece ter machucado o braço. Após enfaixar o pulso dela, ela oferece almoço, mas ele recusa para que ela descanse cedo. Quando Caimã sai, Luís se desculpa, mas Lyanna o beija por fazê-la abraçar um tesouro nacional. Luís pergunta se ela aceita Caimã ser imperador, mas alguém bate à porta, interrompendo-os. Que não seja o David. À noite, Caimã não se concentra pelo acidente da manhã. Sua avó traz um sanduíche de Lyanna, agradecendo a ajuda. Ele cora, pois ela se esforçou mesmo devendo descansar. Decide visitá-la amanhã para agradecer. Desta vez, admite que é só uma desculpa para vê-la. De repente, sua janela bate e ele descobre que é a espada do ego. Caimã não ouve Luís, então fica confuso quando ele se agita, até perceber que algo aconteceu com Lyanna. Ela não foi sequestrada, mas está muito doente agora, tudo por causa da visita anterior. Não foi David, mas seu pai terrível que confundiu Lyanna, pois ela não devia se envolver com personagens do romance após o noivado de Saina e David. Embora o noivado tenha sido apressado, Lyanna teria morrido abandonada, pois seu pai não se importava com ela. Lyanna confrontou o pai, lembrando-o que ele tem outras filhas para casar. O duque, sendo nojento, agarra sua mão e diz que o príncipe herdeiro sente falta dela. Ela afasta a mão e diz seriamente que não liga mais em ser a princesa herdeira. Ela enfatizou que não é mais uma Pond, abriu a porta e pediu ao pai que saísse. Espera, ele nem merece esse título, então ela o chama apenas de duque. Prefiro lixo, mas isso serve. Lyanna ficou enjoada ao pensar que David a procurou. Conhecendo seu pai, ele a forçaria a voltar, fazendo-a crer que não podia ficar em Poston. No presente, Caimã chega, parecendo preocupado com ela. Lyanna pede que pegue o remédio da bolsa, fazendo-o questionar por que ela preparou uma mala tão grande. Ele descobre que ela planeja partir, pensando que o ex-noivo percebeu seu valor e a quer de volta. Ele sente uma pontada no coração ao vê-la chorar dormindo e, com um beijo suave na mão, promete sempre protegê-la. Adorável como ele já está completamente apaixonado pela nossa garota. Quando ela acorda na manhã seguinte, percebe que o senhor dono de casa está usando um avental rosa e já preparou o café da manhã dela. Mas, o jeito que ela treme após uma mordida sugere que ele não cozinha muito bem. Mas, tirando isso, senhor, você é perfeito. Kamen diz que irá aonde ela for, e está tão sério que Lyanna fica deslumbrada com seu brilho. Ele se abre e conta que veio a Poston buscar a espada do ego, mas suas prioridades mudaram. Segurando a mão dela, expressa docemente sua preocupação e desejo de ficar ao seu lado. Lyanna fica tocada pela preocupação de Kamen, mas acha melhor não depender demais de um amigo. Isso faz nosso rapaz ficar sério e convidá-la para sua casa, se ela não tiver planos. Ele se ajoelha e, desta vez, é visível que está falando sério ao pedi-la em casamento. Até Luís o apoia, contando a Lyanna que Kamen se apressou na noite anterior para cuidar dela. Isso a faz sentir-se ainda mais culpada, pois se Kamen ficar ao seu lado, ele certamente estará em perigo. Ela precisa rejeitá-lo, mas seu coração frágil acha um desperdício recusar esse homem atraente, gentil e protetor. Querida, entendemos completamente você. Seus encantos são simplesmente irresistíveis. Pensando bem, ela percebe que não precisa ir embora. Em vez disso, pode achar um lugar aconchegante para se esconder. Então decide rapidamente explorar a caverna de gelo. Antes que Lyanna possa sair, Kamen a impede e a prende contra a porta, ainda esperando uma resposta à sua declaração. Isso a faz corar profundamente, e ela o avisa que seu pai é um duque. Seu cara é o imperador, querida.
Kamen promete protegê-la e pede delicadamente que namore com ele visando o casamento. Nossa, isso foi tão suave e quente. À noite, Kamen conta à irmã Riz corando que quer se casar. Ela grita surpresa. Bem, ela não é contra. É que ele nunca gostou de garotas, só de gatos. A declaração é chocante. Kamen pede a Riz que investigue o lago e torne Poston parte do Império. Riz tem dor de cabeça. Culpa Kamen por ser tardio, mas fica feliz com o casamento. Que bom que ela apoia. Mas Kamen hesita e revela que Liena não sabe sua verdadeira identidade. Hoje, Liena está corada, não por estar doente, mas por mal acreditar que, mesmo sem conhecer bem Kamen e com seus problemas, aceitou namorar com ele. Que fofa! Ela vai contar à vovó sobre seu pai e o príncipe tentando levá-la, e menciona timidamente que o namorado sugeriu que ela ficasse. Kamen entra, confirmando o namoro. A vovó fica empolgada, já querendo casamento e 3 netos. É adorável que namorem há um dia e não escondam de ninguém. Lady Aurelian sugere que Liena fique na mansão, onde Duke Pond não pode entrar. Liena aceita e o mordomo a leva ao quarto. Assim que ela sai, a vovó fica séria e pergunta a Kamen quando ele planeja contar a Liena sobre ser o imperador, preocupada que ela se sinta traída se ele não contar logo. Na verdade, ele não quer esconder, só teme que ela escolha a fazenda em vez dele. Entendo o ponto dele. Também acho que Liena está feliz com sua vida simples, então virar imperatriz de repente poderia assustá-la. Mesmo assim, a vovó avisa que um relacionamento baseado em mentiras certamente fracassará. Ela fala por experiência, pois seu marido, que jurou amá-la, acabou mentindo e se tornou um imperador mulherengo. O casamento problemático de Lady Aurelian era famoso, pois ela era uma incrível espadachim antes de entrar no Império. E Kamen se pergunta se a avó teria sido mais feliz sem casar. Uau, a vovó era durona. Estou intrigado. Por isso, ele está decidido a nunca forçar Liena a largar sua paixão pela agricultura. Seu novo plano é protegê-la e a sua fazenda. Ele é um verdadeiro príncipe. Ele vai ao quarto dela e a convida para passear. Como casal recém-formado, parecem um pouco tímidos, mas são adoráveis. É a primeira vez que Liena sente o coração leve. Antes, com David, só sentia o peito pesado. Quando Kamen quer pegar sua mão, ela chora de emoção. Sorrindo, admite o quanto gosta dele. Ele fica vermelho e diz que há coisas que ainda não pode falar. Pede que ela espere e ela aceita, confiando nele. À noite, Liena penteia o cabelo antes de dormir, mas sente que esqueceu algo. E sim, garota, é o Louis! O pobre Louis chega chateado porque Liena não voltou, levando-a a se desculpar e dizer que ficarão na mansão do Lorde por enquanto. Não acredito que acho adorável uma protagonista deitada na cama com uma espada. Na manhã seguinte, uma senhora loira de cabelo curto entra no quarto de Liena, se apresenta como Susan e diz que veio vê-la. Susan segue Liena até o jardim, curiosa sobre por que ela está colhendo framboesas silvestres sem graça. Isso leva nossa garota a explicar que ela pode transformá-las em uma geleia deliciosa. Susan se surpreende ao saber que Liena faz a geleia e toda a sua comida sozinha, e decide ajudar a colher as frutas. Louis se esconde atrás de uma árvore observando Caimã treinar, sentindo uma conexão com seu primeiro mestre, o primeiro imperador, através dele. Louis virou peça de exibição, como relíquia valiosa, mas aguentou por sentir a presença do primeiro mestre nos imperadores seguintes. Mas a paciência de Louis acabou com o ex-imperador, avô de Caimã, que nem conseguia ouvir sua voz. Por isso, quando Lady Aurelian partiu, ele decidiu segui-la em segredo. Louis ainda divaga quando Caimã chega e pergunta se ele quer ser empunhado. Ao segurar a espada, Louis se anima, pensando que é só para ver se Caimã combina com Liena. Falando nela, Liena os vê de longe e Louis corre até ela gritando que é uma espada ruim. Ele parece um traidor culpado. Caimã fica confuso ao ver a pessoa atrás de Liena. A loirinha é sua irmã e segunda princesa do Império. Eles entram e Susan vê Liena conversando normalmente com Caimã e a avó, fazendo-a questionar se Liena sabe quem é seu irmão.
Caimã logo a interrompe e a leva para fora. A avó explica a Liena que Caimã tem duas irmãs gêmeas, deixando nossa garota em pânico com o drama familiar iminente. As coisas vão ficar interessantes. Após Caimã revelar tudo, Susan se irrita com a mentira do irmão por medo que Liena o odeie, mesmo o real objetivo sendo obter a espada do ego, símbolo imperial. Caimã não se importa, pois se casarem, terá direito compartilhado sobre a espada. Solução aceita, mas ela o alerta que não pode ficar muito em país estrangeiro, algo que Caimã já pensou. Transforme Poston em parte do Império. Ele dá um tapinha no ombro dela para acalmá-la e pede segredo, mas isso só faz a irmãzinha gritar com ele, chamando-o de idiota. Hoje, Liena tem 2 bebês chorões não tão pequenos atrás dela. Louis soluça adorável segurando uma mecha do cabelo dela, e Susan chora silenciosamente também. Esses 3 são tão fofos de ver. Liena quer aparar a estufa. Susan diz que tem jardineiros e grita que uma imperatriz não deveria fazer isso. Liena acha que Susan desabafa, mas diz que um líder deve liderar e ser mais ocupado, lembrando Susan do que Caimã disse. Susan entende por que o irmão se apaixonou por Liena e revela que Caimã teve uma infância difícil por causa do avô. O avô sempre punia Rhys e Susan por não serem os melhores, mas tinham Caimã que os protegia. Ele é frio e reclama muito, mas sempre apoiou seus desejos, o que Liena entende, pois Caimã nunca a ridicularizou por cultivar. Liena sorri, dizendo que Caimã foi uma bênção, ajudando Susan a aceitá-la, e espera que Liena cuide bem do irmão. Susan diz que logo serão uma família, o que aquece o coração de Liena. Eles apertam as mãos, e nesse momento ouvem uma comoção. Sr. Crappy Duke Pond tenta entrar na mansão. Vovó assume a situação, temendo que Caimã reaja impulsivamente a quem causou tanta dor a Liena. Vovó recebe o Duque, que pede o retorno da filha, pois o príncipe sente falta dela. Que audácia, não? O Duque insiste que só quer a felicidade da filha, irritando a vovó, que vê Liena feliz em Poston. Se ele quer mesmo fazer a Liena feliz, ela sugere que ele a deixe em paz. Mas esse doador de esperma acha que Liena deve retribuir sendo filha do Duque e servindo a família. Queria poder dar um tapa nesse cara. Na estufa, um cavaleiro da casa Pond agarra Liena para levá-la ao Duque. E Susan reage. Liena, a irmã mais velha, não quer que Susan se machuque e a interrompe, preferindo falar com o cavaleiro. O cavaleiro sorri, dizendo que fazem isso para ela se tornar a mulher mais poderosa do país. Cala a boca, seu feioso chutável. Tá falando com a futura imperatriz, viu? Sabe o que mais o cavaleiro faz? Chama nossa garota de inútil, o que irrita Louis, pois ele acha sua mestra a mais incrível de todas. Louis começa a brilhar e pede a Liena para empunhá-lo. Para surpresa dela, ela descobre que pode lutar de verdade. Mas, não é um talento escondido nem nada. É tudo graças ao Louis. Confiante, Liena corre para o cavaleiro e, num golpe épico, quebra a espada dele. Susan fica chocada e chama Liena de cunhada legal, surpreendendo-a totalmente. Ela conquistou Susan e Louis conquistou a mim. Caimã e vovó chegam. Susan diz que tá tudo bem graças à cunhada. Mesmo querendo ser a heroína, ela é só uma fazendeira e explica que é poder do Louis. Ao dizer que as habilidades dos mestres vêm de Louis, Caimã se choca. Enquanto isso, Lady Aurelian tá para baixo porque a planta de agave, única coisa que trouxe após o divórcio, foi danificada. Ela fica furiosa e a grande espadachim adormecida dentro dela desperta. Então ela manda preparar sua armadura e espada para a guerra. No passado, o apoio de Aurelian na Guerra Civil ajudou o quarto príncipe a virar imperador. O príncipe deu a ela a última agave após a Guerra Civil e a usou para pedi-la em casamento. Aurelian sabia que ele tinha defeitos, mas estava tão apaixonada que virou imperatriz para ficar com ele. Mas o homem que amava mudou, fazendo-a se arrepender de deixar seu país por uma vida feliz juntos. Aurelian era forte e o deixou sem hesitar, levando a planta junto. Na real, quem trai não merece uma segunda chance. Voltando ao casal, Liena insiste em ficar com Caimã em Poston, fazendo-o corar ao prometer cuidar de tudo.
Cena olha para David desmaiado e percebe que os tais protagonistas leais são uma piada. Ela nota algo na mesa dele e vê que é a foto de uma garota. É uma foto de Liena, a vilã do romance que Cena conhece. Não faz sentido David sentir falta de Liena, até ela achar um documento sobre a profecia mal interpretada. A profecia os levou a casar, então isso sugere que David quer terminar com ela. Cena acha uma carta de Duke Pond, revelando que Liena está em Poston. Acreditando que Liena é vilã, ela pensa que ela deve ter feito algo para conquistar David. Por isso, Cena decide ir a Poston e encontrar Liena antes que David tenha chance. Caiman lembra como o avô o tratou duramente só por ser amado por todos, diferente dele, que confiava só na própria força, que era, na verdade, o poder de Louise. Caiman se esforçou muito por reconhecimento, mas parece que o avô não era bem o que parecia. Um trapaceiro e golpista. Enfim, ele precisa impedir sua avó, ou seu plano vai falhar. Então revela sua ideia de fazer Poston parte do Império e a convence de que é melhor não iniciar uma guerra territorial. Como proprietária, Aurelian pode transferir a posse. Então, Caiman informa seus planos após um pedido sério. Se a avó der a Caiman, seu neto e imperador, o reino Barker ficará certamente indignado. Porém, se ela der ao futuro filho de Caiman e Liena, não haverá queixas, já que Liena é cidadã do reino. Parece uma ótima ideia, mas a avó acha que Caiman deve tentar convencer Liena a mudar-se para o Império primeiro. No entanto, nosso rapaz aprendeu muito com a avó e acredita que Liena deve fazer sua própria escolha. Assim, Aurelian vê que, apesar do casamento falho, deixaram filhos liderando o Império com potencial, sorrindo e decidindo evitar a guerra. Mas sinto-me um pouco decepcionado, pois veja o Duque espreitando as plantações de Liena com um sorriso malicioso. Paz não é opção para esse canalha. À noite, Liena acorda com Caiman alertando que a fazenda está pegando fogo. Todos trabalham para apagar o fogo, mas as melancias desapareceram. E quando um dos aldeões afirma ter visto um homem derramar óleo no campo, Liena sabe que é tudo culpa de seu pai. Caiman jura pegar o criminoso e fazê-lo se ajoelhar diante dela. Ele também menciona que, depois disso, compartilhará algo importante com ela. Para isso, Caiman ordena que Rhys envie um aviso de casamento ao reino Barker, junto com a notificação de que Poston logo seria anexado ao Império Marshall. De repente, Louise aparece, ansioso para ajudar Caiman a vingar o que aconteceu com a fazenda de Liena e se encaixa facilmente na mão de Caiman. Seu cavaleiro fica muito animado, mas Caiman entende que Louise está fazendo isso por Liena, o que faz a espada trapaceira chorar pela humildade de Caiman. Falando no canalha, o Duque Pond está gritando do lado de fora da mansão para Liena sair e, como está acompanhado de cavaleiros, Caiman tem motivo para capturá-los como intrusos. Susan chuta o traseiro do Duque enquanto Caiman aponta a espada para ele, sorrindo e cumprimentando o sogro. Icônico. Como prometido, Caiman traz o Duque ajoelhado diante de Liena, que logo se curva e pede desculpas. Mas não há esperança pro cara, pois ele ainda acha que fez tudo pro bem dela, o que a irrita e ela só quer nunca mais vê-lo. Caiman então encara o Duque, esperando que entenda a mensagem, forçando-o a jurar nunca mais aparecer. Liena vê o pai ir, sentindo-se vazia com as desculpas falsas, mas agradece a Caiman e Louise por defendê-la. Louise corre para o mestre, gritando que ela devia puni-lo, não elogiá-lo. Liena fica confusa com a angústia da espada trapaceira. Bem, é hora de Liena recomeçar. Ela amarra o cabelo sorrindo, pronta para o trabalho. Caiman observa sua pele bronzeada, cabelo preso e mãos calejadas. Ela não é como as moças que o pai falou, mas nosso rapaz está tão encantado que não poderia querer mais. Beija sua mão, admira sua força e quase revela quem é. Mas Susan chega para limpar o rosto sujo de Liena. Liena sai com Susan ao notar como está suja, deixando Caiman completamente fascinado. O clima e o pôr do sol era o momento perfeito para se declarar. À noite, Caiman diz à vovó que avisarão o reino Barker que Duke Pond foi ao Império para o casamento de Liena, mas é mentira. Ele quer deixar o Duque em Poston para a vovó castigá-lo. Isso é ótimo para a vovó.
Se o reino Barker souber que o imperador encontrou o Duke Pond, seu súdito leal, eles certamente agiriam. Mas se fingirem que ele vai ao casamento da filha, todos pararão de falar disso. Dias após o incêndio, algo estranho começou a crescer na planta de agave da vovó. Mas não se preocupe. Segundo Liana, nossa especialista, é a época do ano em que a planta floresce. Liana aceita feliz cuidar do agave até florescer, enquanto Cayman observa, corado, admirando suas tranças e chapéu de palha. Tudo vai bem até saberem que a princesa herdeira Saina veio visitar Liana. Isso preocupa Cayman, mas Liana insiste em ver Saina sozinha e, sorrindo, vai trocar de roupa. Cayman admira a teimosia de Liana, mas quer que ela fuja quando as coisas ficam feias para não se machucar. Ele lembra de Saina como símbolo da riqueza do reino, que os fez arrogantes com o Império Marshall, que perdeu a espada do ego. Pensar nos insultos a Liana o machuca, então se disfarça de servo para ver se Saina veio causar problemas. Mas o plano falha quando Saina o vê, agarra sua mão e o reconhece como imperador pelos cabelos dourados e olhos azuis. Correm para a sala de recepção, longe de ouvidos, e Cayman fica confuso quando Saina diz que ele devia estar na parte 2 e que a história mudou. Incrédulo, ela o empurra para o canto e flerta, perguntando se já se apaixonou por ela, já que gosta de mulheres ousadas. Bem, ela tá certa que ele curte essas coisas numa mulher, mas você, garota iludida, não é ela, é a Liena. Como namorado fiel, Cayman afasta a mão da Saina e manda ela recuar, bem na hora que Liena pega eles numa situação constrangedora. Ai, não! Tomara que isso não crie desconfiança entre eles. Cayman corre para Liena, dizendo para não entender mal, mas Saina, toda arrogante, diz que Liena interrompeu eles. Ela acusa nossa garota de flertar com o marido dela, deixando Liena confusa, que logo responde que é Saina quem está cercando o noivo de outra. Olha o Cayman agindo feito uma mocinha, como se tivesse sido abusado. Mas Saina não engole essa história de noivado e ainda tem a cara de pau de pedir um quarto para Liena, se jogando no sofá e deixando o casal sem reação. Ela grita que devem tratar bem a princesa herdeira, mas azar o dela, está na mansão da ex-imperatriz, então a vovó a expulsa sem dó. Adoro como lidam com essa protagonista mimada. Quando Saina sai, Cayman confessa a Liena que se disfarçou de servo, mas Saina o pegou, citando a história original e parte 2, surpreendendo Liena. Isso a faz pensar que há uma segunda parte da história que não leu, e Cayman deve ser o segundo protagonista masculino desse livro. Isso também sugere que Saina está no corpo de uma personagem do romance, explicando por que não acredita no noivado de Cayman com a vilã. Agora que pensa nisso, Cayman pode se apaixonar por Saina, igual no romance. Então, com expressão preocupada, diz que confia nele, mas espera que não se aproxime ou mostre interesse em Saina. Cayman gosta do ciúme de Liena, mas ela nega, dizendo que qualquer um se sentiria assim ao ver seu amante preso na parede. Ele admite o erro e jura não se colocar nessa situação vergonhosa de novo. À noite, Cayman não supera o comportamento estranho de Saina e a reação de Liena, então decide investigar mais a fundo. No segundo livro, Saina terá a espada do ego e Cayman, buscando-a, se apaixonará por ela, formando um triângulo amoroso com David. 2 anos após o casamento de Saina, Cayman e a espada não apareceram, deixando-a irritada. As criadas dizem que David só está ocupado, mas ela não se preocupa. Acredita que quando Cayman chegar, David perceberá seu amor por ela. Ela tem certeza disso porque, afinal, é a protagonista feminina do romance. Garota, o problema é sua atitude. Pare de ser imatura, e talvez o David goste de você. Saina tem que dormir na carruagem e manda Manya instalar ar-condicionado. Manya se arrepende de ter deixado Liena para servir essa princesa mimada. Manya sugere voltar ao palácio, mas Saina recusa, confiante no amor de David. Um belo cavaleiro aparece. Saina grita, "Ancre!" e ele fica em alerta. Nossa, que homem lindo! Ela inventa que, como santa, o viu em sonhos e sabe da busca pela espada do ego. Menciona Douglas Marshall, tio de Cayman, fazendo o Ancre duvidar de seus poderes.
Ele fica confuso quando Saina se gaba de achar a espada do ego e resolver o caso Douglas, já que Lyanna já a tem. Ele decide contar que acharam pistas da espada e voltarão ao Império, o que a surpreende tanto que ela solta que não podem ir até a história acabar. Ela ainda precisa que Caiman se apaixone por ela, então pede ajuda a Ancre. Ancre logo conta a Caiman que Saina quer ir com ele para o Império. Caiman não entende o que Saina pensa, pois uma princesa de outro país viajar sozinha ao Império é estranho. Isso faz Ancre explicar que Saina falava em seduzir Caiman e que seu suposto dom de ver o futuro não bate com a realidade. O que chama a atenção de Caiman é Ancre dizer que Saina contou a história como se fossem personagens de um romance, então ele decide deixar Saina fazer o que quiser. Pelo que ele percebe, Saina continuará a segui-lo, então se ficar em Poston, a garota também ficará, o que preocupa Ancre por possíveis problemas diplomáticos. Basta Manya confirmar que a princesa não está sendo forçada a ficar, e se ela valorizar sua vida, voltará ao palácio e os alertará sobre a situação. Esse plano é melhor não machucar nossa garota. Hoje, Lyanna atraiu Susan para ajudar na fazenda com refeições caseiras, mas nota que a espada, antes tagarela, ficou muito quieta, fazendo-a crer que ele está na puberdade. Veja como ela tenta animar Luís, garantindo que ele pode sempre falar com ela sobre problemas. Luís então pergunta como ela reagiria se alguém mais o quisesse. Lyanna supõe que Luís fala de Saina, pois ambos vêm de outro mundo e devem emitir a mesma energia, o que provavelmente deixa Luís ansioso. Nossa garota jura que nunca deixará ninguém levá-lo, seja santa ou Lorde Demônio, fazendo Luís se sentir pior por ainda pensar em Caiman. Pobre espada. Toda essa culpa por trair é realmente hilária. Após um dia arando o campo, eles terminam. Susan, a bela cunhada, acha tudo divertido e pergunta se há mais trabalho para ajudar. Isso faz Lyanna sorrir timidamente e perguntar se pode ajudá-la em casa. Manya implora a Saina que não confie no cavaleiro, mas Saina já decidiu ir ao Império. Manya explica que o reino e o Império estão em conflito, enfatizando que não é um lugar para visitar por impulso. Mas Saina acredita que o imperador quer levá-la de volta ao Império. Essa ideia surgiu quando Lord Ancrey a visitou cedo, dizendo que a escoltaria pessoalmente se ela decidisse ir ao Império. Mesmo com Manya tentando convencê-la, Saina apenas manda ela ficar quieta e segui-la. Ela crê que ao obter a espada do ego, como na história original, Caiman se apaixonará, e tudo ocorrerá conforme planejado, deixando Manya perplexa ao vê-la partir. Enquanto isso, David fica surpreso ao saber que o Império emitiu um aviso sobre mudança territorial, indicando que Lady Aurelian concordou em devolver Poston antes de falecer. Seu assessor informa que o Império também enviou um aviso de noivado, confundindo David e deixando-o curioso se a futura imperatriz vem de seu reino. Hesitante, o assessor revela que o noivado é com Lady Lyanna Pond, chocando David, já que Duke Pond viajou a Poston para buscá-la. O assessor entrega uma carta revelando que Duke Pond concorda com o casamento de sua filha com o imperador Caiman Marshall, levando David a concluir que foi traído. Furioso, ele ordena que tropas corram para Poston para impedir o casamento do imperador com Lyanna. Porém, seu assessor diz que Poston tem um teletransporte para o Império, sugerindo que Lyanna já o usou para ir para lá, o que enfurece ainda mais o Duke Pond. Agora, voltando ao casal. Caiman visita Lyanna, que o convida timidamente. Ela o surpreende pedindo-o em casamento, oferecendo flores e prometendo sustentá-los. Tô gritando por dentro, torcendo pro Caiman confessar logo. Susan zoa o irmão, achando que não morariam ali. Surpresa, Caiman aceita as flores e diz amar a casa deles. Lyanna preparou um contrato de casamento. Não tem volta. O fofo do seu futuro marido fica corado com o esforço dela. É muito fofo, mas cara, conta a verdade antes de casar. Caiman pede a Susan para chamar o sumo sacerdote para o casamento, mas um imperador não casaria no campo, né? Mas Susan desiste ao ver o irmão ignorá-la e focar em Lyanna. Ela decide então simplesmente ficar feliz pelo casal. Assinam o contrato, então legalmente casados, mas Caiman precisa preparar algo antes de morarem juntos, então esperam o padre para a cerimônia oficial. Isso tá me dando dor de cabeça. No dia seguinte, Lyanna fica confusa ao ver as bandeiras de Poston virando bandeiras do Império Marshall.
Tipo, como uma região muda de território tão rápido? Poder do amor, querida, e poder do imperador. Enfim, ela vai à estufa, pois a flor de agave floresceu, e começam a fazer pedidos, com ela desejando ser feliz com Cayman todo dia. Quando ela olha para Cayman, fica muito tímida, pois ele já a encara com sorrisos encantadores. Susan, virando agricultora, chega e pergunta a Liana se há mais escavações hoje, mas não há, pois Liana planeja checar as abelhas que cria na floresta. Cayman se junta a Liana e acredita que integrar esta floresta à fronteira imperial melhorará a defesa. Tá bom, admita que está fazendo isso pela Liana. De repente, Liana tropeça numa pedra. Toca aquela música xalala, pois eles ficam adoráveis quando Cayman a abraça. Ele sugere que deem as mãos ou que a carregue nas costas, enquanto Louis, irritado, diz que Liana deveria soltá-lo para ficar com seu amante. Vendo a briga, Cayman pensa em carregar Louis, fazendo a espada corar, ansiando voltar aos braços fortes dele. Mas sente-se culpado e foge, chamando-se de lixo, enquanto Liena assegura a Cayman que Louis só está na puberdade. Personalidade? Certo. Um rosto bonito? Perfeito. Um ótimo espadachim? Certamente. Louis se sente vivo quando Cayman o empunha, mas não quer trair Liena, então está super dividido. De repente, ouvem um grito e veem Louis sendo levado por um monstro voador. Liena corre até lá e jura fazer o monstro pagar, enquanto Cayman admira o quão feroz sua garota é. Só um homem apaixonado. Fofinho. Quando o monstro cai, Cayman ataca, fazendo-o gritar de dor, mas sua espada se quebra em duas. Ele rapidamente pega Louis e o joga perto de Liena, se colocando em perigo. Liena pede a Louis que controle seu corpo, mas lutar contra um monstro é diferente e arriscado para ela. Liena então joga Louis para Cayman, pedindo que formem uma dupla para liberar seu potencial. Com um golpe, eles destroem o monstro, e Liena entende o que incomodava Louis. Ele brilha com Cayman, então ela pede que seja honesto. Ele quer ser a espada de Cayman. Sim, ele finalmente admitiu. Liena repreende Louis por não admitir isso antes, pois ela o deixaria ir se ele gostasse do novo mestre e fosse digno de empunhá-lo. Isso faz Louis chorar, pois ele não pretende quebrar o pacto com ela e quer protegê-la até seu último suspiro. Louis se volta para Cayman, pois sabemos que sua missão era recuperá-lo, e agora que conseguiu, não precisa mais de Liena. Dito isso, Louis pergunta diretamente a Cayman se seu objetivo ou Liena é mais importante para ele agora. Na verdade, Liena evita esse assunto porque também teme que a bondade de Cayman seja só para obter a espada. Imaginar Cayman dizendo palavras tão duras a faz chorar, mas ele a surpreende, vindo ao seu lado e garantindo que sempre a priorizaria. É verdade que seu objetivo é obter a espada, mas ele não é nada sem Liena agora. E enquanto enxuga suas lágrimas, ele diz a ela que nunca a deixará. É a resposta que Louis espera dele. Para selar o acordo, uma marca surge na mão de Cayman. Com o assunto familiar resolvido, Liena vai ver as abelhas e mostra a Cayman o delicioso favo de mel. Vendo o mel escorrer das mãos dela, ele diz que não devem desperdiçar e começa a lambê-las. Acha doce, mas seus olhos querem mais. Ele se inclina para beijá-la, mas o filho interrompe. Sinceramente, quero que Louis continue atrapalhando até Cayman contar a verdade. Sabe? Só um castiguinho. Enfim, Cayman conta feliz a Liena que já mandou reformar a casa deles enquanto estão na floresta. Ao chegar, Liena se espanta com tudo renovado e brilhante, principalmente a cama maior fazendo-os corar. Esses dois, viu? Naquela noite, quando Cayman diz que sairá assim que ela dormir, o rosto de Liena cai, pois ela achava que seria a primeira noite juntos. Quando acham que Liena dormiu, os dois rapazes têm uma conversa franca. Louis diz não confiar totalmente em Cayman por ele não ter contado a verdade a Liena. Cayman confessa estar preocupado, incerto sobre os sentimentos de Liena, mas espera que Louis não duvide de seu amor por ela, o que Liena ouve. Ela se levanta e garante amá-lo mais que qualquer um, e que se ele não estiver envolvido com agiotas ou gangsters, tudo ficará bem. Cayman a abraça e Liena retribui, esperando que ele não se esforce demais e apenas a trate como faz agora. Suas palavras o arrepiam, e ele se inclina para um beijo.
Mas antes que as coisas esquentem, Louis interrompe, dizendo que não está pronto para casar Lyanna ainda. No Palácio Imperial, Douglas grita com a princesa Rhys, exigindo ver o imperador após saber do casamento. Ele está ansioso, pois se o imperador tiver um herdeiro, sua chance ao trono se perde, então rejeita uma imperatriz estrangeira. Rhys aconselha seu tio a não duvidar da decisão da casamenteira, sua mãe e ex-imperatriz, Lady Aurelian. Cici tem pouco tempo na tela, mas já estou adorando sua vibe. E é isso por hoje, pessoal. O que acharam? Não esqueçam de curtir e comentar para o próximo.